paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, eu lhe convido você se inscrever no nosso canal, e você recebe de primeira mão todos os vídeos gravados aqui na plataforma digital. Todo vídeo que sobe no YouTube, a plataforma lhe comunicará através de uma notificação. Deus abençoe todos aqueles que têm compartilhado os nossos vídeos, têm compartilhado com seus amigos, familiares, parentes. E é um prazer muito grande estar aqui na plataforma digital, trazendo um conteúdo genuíno para impactar a sua vida, trazendo uma abordagem mais profunda do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E todos os assuntos que abordamos aqui na Escritura Sagrada. Trazemos aqui assuntos polêmicos, mas que traz uma edificação para a nossa vida cristocêntrica. O nosso assunto aqui é um assunto alinhado à Escritura Sagrada, alinhado ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O vídeo que vamos gravar hoje é o seguinte: qual foi o benefício da morte de Cristo? É este o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre os benefícios da morte de Cristo. Muitos, principalmente dentro da CCB, não sabe por que Cristo morreu. E não sabe nem por que creram, Muitos têm uma concepção, vemos muitos dos testemunhos falar: se eu for fiel até o fim, terei a coroa da vida eterna. Então, não tem certeza da salvação. Todo crente regenerado em Cristo, ele tem que saber que ele não vai ser salvo, que ele é salvo. E como você saber que é salvo? Saber que é salvo. Então, temos que entender as doutrinas da salvação. Primeiramente, sem entender a armatiologia, a cristologia e a soteriologia, você não vai saber responder nenhuma pergunta a respeito da salvação. O que é a armatiologia? A armatiologia, ela trata da doutrina do pecado. Cristologia trata de Cristo, E a soteriologia trata da doutrina da salvação. Sem saber essas três doutrinas, você não vai saber responder quando for interrogado a respeito da sua fé e da sua salvação. Por que você é salvo? De que você foi salvo? Primeiramente,
De que nós somos salvos? Nós somos salvos do domínio do pecado e da condenação eterna. Isso é o primeiro ponto. Nós somos salvos do domínio do pecado. Tem 3 conceitos de salvação na Escritura Sagrada que todo crente deve saber. Esse assunto que eu vou abordar aqui, irmão, é um assunto muito superficial. Entendeu? É o beabá do Evangelho. Entendeu? Nós somos salvos pela justificação. Justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Salvos do domínio do pecado. Estamos sendo salvos, segundo ponto, pela santificação. Estamos sendo salvos de quê? Do poder do pecado. Agora, terceiro aspecto da salvação, na glorificação. Seremos salvos da presença do pecado. Agora, como podemos provar que somos salvos? João 3:36. Somos salvos, irmãos, pela fé. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Está no presente. Tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E aquele que não crê, não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Outro texto, João 5:24. Em verdade vos digo, que aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas não entrará em condenação, porque passou da morte para a vida. Então, irmão, o crente que não tem certeza da salvação é porque automaticamente ele nunca foi salvo. Então, outro texto, Romanos 8:1. Romanos 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmão, primeiro benefício. Primeiro vamos falar o que é a morte de Cristo. O que a morte de Cristo trouxe. Irmão, o que a morte de Cristo trouxe para aqueles que crê em Cristo? Primeiramente, nós temos que saber uma coisa, irmão, o sacrifício de Cristo, ele foi o único sacrifício que satisfez as exigências de Deus. Por quê? Os outros sacrifícios foi sacrifício imperfeito, irmão. Foi sacrifício que não pôde salvar, como o sacrifício de bodes, de carneiros, de animais. Era sacrifício que encobria o pecado, mas não tinha poder nenhum de salvação. E diz a Escritura, por isso que Cristo, isso é importante saber. Por que o sacrifício de Cristo é perfeito? Porque Cristo não nasceu pela coabitação de José com Maria. Cristo nasceu
por obra do Espírito Santo. Por quê que ele nasceu por obra do Espírito Santo? Para poder ser um sacrifício perfeito. Porque se ele tivesse nascido pela obra sexual de Maria com José, então ele não seria um sacrifício perfeito, porque aí ia ter a genética pecaminosa de Adão. Então Cristo foi o único homem que nasceu sem pecado na terra. Por isso, o seu sacrifício é um sacrifício perfeito, irmão, e um sacrifício eterno. Este sacrifício soa, ecoa por toda a eternidade. Então é importante salientar isso. Outra coisa, porque o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus? Porque ele cumpriu as exigências de Deus. Mas qual foi a exigência que ele cumpriu? É porque o pecado trouxe a morte para todos os homens. Todos os homens pecaram em Adão. Então, Cristo foi o nosso substituto. Ele nos substituiu na cruz. Então, mesmo que o homem morresse, ele não ia conseguir pagar o seu pecado. Ele não conseguiu, porque ele pecou, não foi contra um rei, não foi contra um rei, não foi contra um governante. Ele pecou contra o Deus eterno. Ele pecou contra a moral suprema e absoluta de Deus. Então, para ser pago, tinha que ser alguém da mesma essência, do mesmo peso que tem Deus. Por isso que foi um membro da Trindade, a segunda pessoa da Trindade que veio morrer. Deus homem. Cristo, 100% Deus e 100% homem. Então, por isso, ele satisfez, porque foi o próprio Deus que veio se entregar pela humanidade. Foi o próprio Deus, né? O próprio Cristo que morreu na cruz por toda a humanidade. Então, o seu sacrifício, ele satisfez as exigências de Deus, porque ele é divino. O único sacrifício que satisfez as exigências de Deus foi o sacrifício de Cristo, porque ele é Deus homem. Então, um homem só, um humano só, não tinha como preencher as exigências da lei de Deus. Então, irmão, agora, qual é o primeiro benefício que a morte de Cristo trouxe? Irmão, porque pelo pecado de Adão foi o cabeça da velha humanidade. Entendeu? Então, automaticamente, quando ele pecou, toda a humanidade pecou também. Caiu junto com ele. Então, irmão, a comunhão do homem com Deus o homem estava desligado com Deus. Estava apartado da comunhão com Deus. Agora, a morte de Cristo trouxe o benefício de atar de novo o homem na comunhão com Deus. Porque Adão, ele tinha comunhão com Deus. Deus vinha, falava com ele pela manhã e pela tarde.
quando ele pecou, irmão, essa comunhão foi cortada, essa comunhão foi rompida. Então, a morte de Cristo trouxe o primeiro benefício, atar a comunhão daquele que crê com Cristo. Agora somos templo e morada do Espírito Santo. Outro benefício que a morte de Cristo trouxe é que o homem não tinha liberdade de falar com Deus. O homem falava com Deus indiretamente, através do sacerdote. O homem pecava, ia lá, oferecia um novilho, um bode, né? Tinha um intermediário ali, que levava o homem a Deus. Agora, o benefício que houve foi que na morte de Cristo, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E o caminho do céu abriu para todo aquele que crê. Então, todo aquele que crê, o benefício de Cristo trouxe para cada um, irmão, ter acesso direto na presença de Deus, né? O caminho foi aberto, o acesso foi aberto. Agora todos têm acesso a Deus. Pode orar livremente a Deus, como está escrito em João 4:24. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Agora, o segundo benefício é porque o homem era filho da ira. Era filho da ira. A ira de Deus estava sobre o homem. Então, a morte de Cristo, antes da pessoa crer, nós éramos considerados como um réu diante de um juiz. Agora, depois que nós cremos, é um filho diante do Pai. Agora, o segundo benefício da morte de Cristo é que os nossos pecados foram cancelados. Os nossos pecados, nós fomos inocentados diante do tribunal de Cristo. O tribunal florense e judicial foi lá que nós fomos declarados justos. Fomos declarados justos no tribunal de Deus. Por quê? Aí nós vemos a primeira imputação. A nossa conta impagável, ela foi creditada na conta de Cristo, na cruz. Foi pagada toda a nossa dívida. Agora, a segunda benefício é que Deus pegou a justiça de Cristo e aplicou ela em nós. Agora, quando Deus olha para nós, Ele não vê mais um perdido, Ele não vê mais um condenado, vê um justo. O que é que Deus enxerga em nós? Será que é nossa justiça própria que nós praticamos? Não, irmão. Deus olha em nós e vê em nós a justiça de Cristo. Nós somos beneficiados, temos esse benefício por causa da justiça de Cristo, que foi aplicada a nós. Então, Deus vê nós como justos, não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça de Cristo. Outro benefício da justiça de Cristo é que nós éramos inimigos, nós éramos filhos da ira, entendeu? Então, como diz em Romanos
capítulo 5, verso 1. Justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a morte de Cristo fez a paz de nós com Deus, porque nós éramos inimigos. Cristo veio e derrubou a parede da separação que era contra nós. Dos dois povos, fez um só povo, nos uniu mediante a cruz de Cristo. Agora nós temos paz. Outro benefício que foi aplicado em nós foi o benefício da propiciação. O que é a propiciação, irmão? A propiciação é o elemento do sacrifício que nos apazigua com Deus. Porque Deus está virado com nós por causa do nosso pecado. Então a propiciação pelo seu sangue aplacou essa ira. Essa ira foi aplacada da nossa vida. E aí nós recebemos a ira de Deus, ela foi removida pela propiciação. Agora nós temos comunhão com Deus. Outro aspecto do benefício da morte de Cristo, irmãos, é que o mérito da justiça de Cristo, através da sua morte, foi aplicado na nossa vida. Então, nós somos perdoados no passado, no presente e no futuro. Então, agora, quando nós nos apresentamos a Deus, Deus nos ouve e nos atende. É por causa do nosso mérito? É por causa de alguma coisa que fazemos na igreja? Não, irmão. É por causa do mérito de Cristo. É por causa da meritocracia de Cristo que Deus nos ouve e que Deus nos atende. Entendeu? Quando nós nos apresentamos a Deus, fazemos a nossa oração ao Pai sobre guerra, sofrimento, problema, o mérito de Cristo está aplicado na nossa vida. E é nesse mérito que Deus nos ouve e que Deus nos atende. Outro benefício da morte de Cristo é que aqueles que creram em Cristo não têm mais o peso da condenação. É como diz Romanos, capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, irmão, a morte de Cristo, ela trouxe um impacto muito grande na vida do salvo, na vida daquele que crê. Então, neste aspecto dos benefícios de Cristo, você tem que conhecê-lo para saber pregar para a pessoa o Evangelho, mostrar para ele o que Cristo fez, a grandeza desse sacrifício, a grandeza da sua morte. E a hora que você saber os aspectos da morte de Cristo, dos benefícios que foi aplicado na sua vida, quando você sabe, irmão, o que Cristo fez, fica mais fácil você pregar o Evangelho, mostrar para as pessoas,
este grande presente de Deus. É como um presente, é como um mendigo recebendo um presente da mão de um rei. Assim, irmão, é a oferta da salvação. Esses vídeo aqui é um vídeo para te instruir, para você saber pregar o Evangelho, saber falar o que aconteceu na cruz, porque muitos não têm nem ideia, irmão, do que aconteceu na cruz. Muitos não têm paixão, irmão, não tem paixão pela salvação. Diz que foi salvo, não tem paixão por falar de Cristo, por falar da salvação, por falar da martiologia, da cristologia, da soteriologia. Não tem prazer, irmão, não tem prazer de falar. É como se fosse uma linguagem cansativa. Cansativa. Porque, irmão, porque não desfruta, não se apropriou da salvação, não entendeu o que Cristo fez na cruz, não entendeu o que aconteceu no Calvário, não entendeu qual era o significado de Cristo levar a sua cruz aos ombros. A hora que você entender toda essa obra gigantesca da salvação, você vai ter uma paixão por Cristo, igual eu tenho, mais de 44 anos, falando de Cristo, falando da sua obra, falando do perdão dos pecados, falando do que Cristo fez, do que Cristo faz, colocando Ele na centralidade da nossa vida. Irmão, só tem prazer de falar essas coisas aqueles que foi salvos. Que tem muitos que têm aparência de salvos, mas verdadeiramente nunca foram salvos, nunca experimentaram o banquete da salvação. Fala que experimentou no aspecto de emoção, no aspecto de manifestação de línguas, no aspecto de sentimentalismo, mas nada disso, irmão. É obra da salvação. A obra da salvação, ela acontece dentro do ser humano quando ele crê. Quando ele crê, os tampões dos seus ouvidos são tirados, as vendas dos olhos são tiradas fora e ele crê em Cristo, ele crê no Filho de Deus. E essa fé, como falou Cristo lá em 6 de João, essa fé, ela é manifestada como uma comida, como um pão que tem, quando a pessoa come, e aí os ingredientes vai para o estômago, para o esôfago, para as células, e aquela comida faz parte da sua vida, aquele ingrediente faz parte da sua vida. Assim é a fé ilustrada por Cristo. Irmão, todo aquele que crê, todo aquele que foi transformado, irmão, ele tem prazer de falar de Cristo. Só não tem prazer, irmão, quem verdadeiramente nunca foi salvo. Tem nome de salvo, mas nunca herdou a salvação. Nunca participou, nunca experimentou da obra salvífica de Cristo Jesus. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.